pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês um tema de Joel Goldsmith, né, chamado Deus é onipresente. E aí a gente fica pensando, né, se Deus é onipresente, por que o mal parece existir? Por que o mal parece ter presença neste mundo? Se Deus é onipresente, então não existe outra presença, não existe espaço para existir outra presença. Não uma presença contrária àquilo que Deus é, a própria natureza de Deus. E o mal, como nós sabemos, é contrário a Deus. E Deus não criou o mal. E sendo Deus a única presença, somente Ele está presente em todas as coisas, em todas as pessoas e em todo o universo. Então não existe o mal. Aonde está o mal se Deus é toda a presença? O mal está simplesmente na nossa mente. Ele não existe como uma realidade objetiva, real. Ele é uma ilusão subjetiva, criada por nós mesmos na nossa própria mente. O mal não tem existência própria nem real. Ele é uma criação do ser humano. E para exemplificar isso, eu vou contar um caso para vocês aqui, que a gente podemos entender a forma como a gente cria o mal na nossa vida, né? Essa semana aconteceu uma coisa bem incrível comigo, né? Que eu tenho aqui um vizinho meu, um rapaz, que ele é evangélico. E ele gosta muito de tocar músicas evangélicas. Eu não tenho nada contra a música evangélica, eu até gosto, né? E não tenho nada contra evangélico nenhum. O problema é que esse rapaz, ele cantava junto e alto. E para vocês verem, eu mesmo sendo espiritualista, entendendo certas coisas, né, da espiritualidade, das leis mentais, eu comecei a ficar irritado com a voz dele. Eu não queria ouvir ele cantar. E com isto, foi essa semana, na quarta-feira eu fui dormir bem. Na quinta-feira, eu amanheci com os meus ouvidos quase que totalmente entupidos. Eu não conseguia quase ouvir nada, absolutamente nada. E isso causou uma irritação, causa um incômodo muito grande na gente. A gente fica futucando, a gente mexe para lá, mexe para cá e não tem jeito. E eu procurei refletir, né, sobre isso, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu fui dormir bem na quarta-feira e acordei de manhã cedo na quinta-feira com esse problema nos ouvidos? E aí, eu analisando o caso, né, eu cheguei à conclusão de que era o problema de eu não querer ouvir a voz daquele rapaz, desse meu vizinho. E o que eu fiz? Eu tinha colocado até remédio nos meus ouvidos, né, para aquele tal de Serumim, mas só que não tinha jeito, e eu já estava até pensando em ir no médico, porque podia ser cera, né, entupido nos meus ouvidos, alguma coisa que entrou nos meus ouvidos, poderia ser qualquer coisa desse tipo, né, mas nos dois ouvidos. Então eu fiquei meio constrangido com isso. E aí eu passei a quinta-feira pensando no que era, e eu cheguei à conclusão de que era isto. É o fato de eu ficar irritado com a voz daquele rapaz. Eu não queria ouvir ele cantar. Gente, sinceramente, na hora eu me arrependi. Eu fui lá na minha meditação, entrei no meu quarto, fui na minha meditação e comecei a fazer orações de perdão, tanto para ele como para mim mesmo, por eu ter alimentado aquela raiva, aquele sentimento de irritação em relação a esse rapaz. E falei assim, que ele seja feliz na cantoria dele, se ele está cantando, então que
ele está se sentindo feliz com isso, então que ele continue cantando. Eu fiz essas orações para ele, procurei me perdoar também por aquilo, né, na meditação. E tudo bem, parei por aí. Quando eu terminei a minha meditação, eu me senti mais em paz, mas meus ouvidos continuavam tapados. Então, quando chegou na sexta-feira, de manhã cedo, os meus ouvidos continuavam tapados. E eu então pensei em ir no otorrino, né? Para ver se eles desentupiam os meus ouvidos. E quando eu estava praticamente preparado, né? Tinha me arrumado, estava preparado para ir ao médico. De repente o meu ouvido aqui, esse direito aqui, ele deu aquele estalo e voltou àquela anormalidade, né? O outro continuou ainda entupido, mas não demorou uns 2 minutos, ele também deu aquele estalo assim e eu voltei ao normal. Tudo voltou ao normal, eu comecei a ouvir aquele alívio, sabe aquele alívio que a pessoa sente quando está entupido os ouvidos e de repente eles desentopem? Nossa, como é bom! E foi aí que eu compreendi que nós mesmos criamos a nossa realidade, né? Com nossos pensamentos, com nossos sentimentos negativos, com nossas ilusões. Nós criamos a nossa realidade com tudo isto, mesmo que inconscientemente, sem saber. É por isso que muitas coisas acontecem conosco e nós não sabemos por que aquilo está acontecendo. É por isso, porque nós geralmente sentimos raiva daquilo, sentimos irritação com isso e mágoa de um, mágoa de outro, e vira aquela confusão, ficamos preocupados com muitas coisas, nossa mente se torna praticamente um depósito de lixo, né? De lixos psíquicos, lixos emocionais, que nós não sabemos resolver, e aquilo vai se refletir no nosso corpo ou mesmo na nossa vida, e nós não sabemos por que aquilo está acontecendo. É isto. São os pensamentos, os sentimentos que nós alimentamos. É por isso que essa é a importância que eu sempre toco muito nisso, né? De observar e de ter mais conhecimento. Cada vez mais a gente procurar conhecer a verdade e aplicar a verdade na vida prática. Porque, no meu caso, depois que eu descobri a causa e fiz oração de perdão e voltei ao normal, eu me arrependi amargamente por ser um espiritualista, entender as leis espirituais e mentais e não ter aplicado isso em relação a esse rapaz. Eu me irritava com ele, eu me irritei com ele, o fato dele ficar praticamente o dia todo cantando essas músicas evangélicas. Então a voz dele me irritava, e o que meu subconsciente entendeu? Que eu não queria ouvir ele, e criou esse problema nos meus ouvidos. Mas a partir do momento em que eu resolvi perdoá-lo e perdoar a mim mesmo por ter alimentado tais sentimentos, então isto foi dissolvido, entendeu? Aquele mal desapareceu. Quer dizer, tudo estava na minha mente. Nessa parte eu posso dizer que o homem é co-criador. O homem não é criador de nada, o homem nunca criou nada. O único criador é Deus. Somente Deus criou todas as coisas e continua a manter, sustentar a sua criação. Como, por exemplo, o homem pode dizer que ele criou o avião, mas ele não criou o avião. O homem simplesmente, ele captou da mente universal, da mente infinita, a ideia de avião, que praticamente já existia nessa mente infinita. Tudo que o homem fez foi simplesmente captar. O homem não criou a lei da aerodinâmica. As leis da aerodinâmica sempre existiam, o homem não criou.
Tudo que o homem fez foi, de alguma forma, entrar em contato com essa mente infinita e receber as inspirações para ele conseguir, né, utilizar as leis da aerodinâmica e voar, né, criar o avião e voar. As leis da física, as leis da matemática, as leis da navegação, as leis da gravidade, todas as leis. O homem nunca criou nada. O homem ele simplesmente recebe inspirações da mente de Deus, da mente universal, e aí ele põe em prática. Nessa parte ele é co-criador, mas ele não é criador. Ele nunca criou nada. Ele só recebe ideias que já existem no mundo infinito de Deus. E então, nessa parte aí nós podemos dizer que nós criamos a nossa realidade. Eu criei uma realidade para mim. Nós criamos a nossa realidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que sentimos, tanto em relação a nós mesmos como em relação às outras pessoas. Se eu, sendo espiritualista, conhecendo as leis mentais e espirituais, pelo menos um pouco, né, para poder aplicar na minha vida, eu passei por isso. Imagina uma pessoa que não conhece nada das leis espirituais nem mentais. Uma pessoa que pensa que tudo acontece por acaso, que tudo é obra do acaso e que tudo é materialístico. Ou pessoas que culpam a Deus, responsabilizam a Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida. Não, Deus não é responsável, o responsável somos nós mesmos por alimentarmos tais pensamentos, tais sentimentos. Devemos sempre ficar observando a nossa mente e procurar nutrir, alimentar nossa mente com pensamentos de bondade, de amor, de pelo menos fazer uma oração com a pessoa, por bem das pessoas, né? Se algo nos irrita, procurar imediatamente eliminar essa irritação, essa preocupação, essa tensão, procurar fazer exercícios de relaxamento, de respiração profunda, né? Existem várias técnicas que nós podemos utilizar para manter nossa mente em equilíbrio, a meditação, muitas coisas nós podemos fazer, principalmente manter a nossa mente voltada para o nosso eu interior, Deus, né? Lembrar sempre de quem nós somos em essência, né? Lembrar que nós somos seres espirituais, seres divinos, filhos de Deus, criados à própria imagem de Deus, e dessa forma eliminarmos esses pensamentos, esses sentimentos, não nutrir, não dar forças para eles. Porque se eu não tivesse dado força para essa irritação, para essa raiva que eu estava sentindo desse rapaz, eu não teria passado por esse problema. Mas eu, mesmo conhecendo as leis, eu alimentei essa raiva e vejo o que aconteceu. Ainda bem que eu sei, né? Sei o motivo, né? A causa daquilo, e fui lá e fiz a minha parte, né? E aconteceu tipo um milagre. Existem diversos relatos da Seiti-Onoye, né? O Joseph Murphy mesmo, nos livros dele, ele tem diversos relatos de pessoas que tinham doenças graves e faziam orações de perdão, de orações de amor para as outras pessoas e para si próprio, e a doença desaparecia naturalmente. Eu conheço diversos relatos, né, de pessoas, porque eu participei da Seiti-Onoye e praticamente li todos os livros do Joseph Murphy, assim como do Joel Goldsmith, né? Tem o Neville, né, também. Eu leio muitos livros dele. Então, para vocês verem, nós que somos espiritualistas, às vezes nos deixamos levar por essas coisas. Imagine quem não é.
É por isso que uma pessoa sofre um acidente lá numa avenida, numa marginal aí, num trânsito aí, um acidente grave ou talvez não tão grave, vai depender do estado daquela pessoa. E a pessoa não sabe por que aconteceu aquele acidente. Para ela foi um acidente. Simplesmente um acidente, coisa que acontece com todo mundo. Mas acidente nenhum acontece naturalmente, por acaso. A causa está sempre na nossa mente. De alguma forma, nós alimentamos pensamentos, sentimentos, ilusões na nossa mente que atraiu aquele acidente. Seja acidente ou seja qualquer outra coisa. Até fatos bons também, quando nós alimentamos bons pensamentos, nós atraímos coisas boas. Então, pessoal, é isso aí. Fica aí esse vídeo aí para vocês refletir, né? Se acontecer alguma coisa ruim com vocês, ou mesmo boa, saiba que a causa está na mente. Vocês mesmos são os criadores da sua própria realidade. Nós somos os criadores da nossa própria realidade. Neste mundo fenomênico aqui, né? Não no mundo de Deus. No mundo de Deus, a nossa realidade é criada por Deus, mas aqui neste mundo fenomênico, a nossa realidade é criada por nós, através do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso agir. Então, eu vou deixar vocês agora com esse áudio, Deus é onipresente, do Joel Goldsmith, né? Eu desejo para vocês uma ótima semana, uma feliz semana, né, cheia de paz, de tranquilidade, de alegria. Agradeço a todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal. Muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço a todos vocês. Desejo um bom áudio para todos vocês e até a semana que vem. Muito obrigado. Aprenski Meditações apresenta um tema de Joel Solomon Goldsmith. Deus é onipresente. Por acaso o peixe voa para encontrar o oceano? E a águia mergulha para encontrar o ar? Não. O peixe já vive no oceano. E a águia já vive no ar e nós já vivemos no grande oceano de Deus. Pois nele vivemos, nos movemos, e temos o nosso ser. Atos 17, 28. Uma das primeiras coisas que aprendemos no caminho infinito é, na quietude e na meditação, desistir da busca por Deus na compreensão de que eu e o Pai já somos um, assim como somos ensinados a desistir da busca por suprimento na compreensão de que tudo que o Pai tem é meu. Uma carta recente de um aluno afirmava que um vizinho havia pedido ajuda e que seu primeiro pensamento tinha sido: se eu pudesse apenas conhecer a presença de Deus, e imediatamente a voz disse: pare de buscar, Deus já está aqui. Essa sempre deve ser nossa primeira realização sempre que meditamos ou buscamos comunhão com Deus. Sempre que buscamos acesso a Deus, o primeiro pensamento que devemos ter é que Deus já está onde nós estamos. Não devemos tomar a atitude de que Deus é algo distante que devemos buscar. Qualquer crença de que devemos fazer algo, pensar algo, rezar algo, ou mesmo ser bons ou dignos para alcançar Deus, nos separaria de nossa boa experiência. Todos nós nos lembramos das falas de Tennyson: mais perto está ele do que a respiração, e mais perto do que as mãos e os pés, e portanto, qualquer sentimento de separação de Deus intensificaria os problemas. As palavras do poeta são verdadeiras: Deus está mais perto do que a respiração, e não importa se estamos orando, tratando, comungando ou sendo bons ou dignos. A onipresença de Deus é um relacionamento divino que existe desde o início dos tempos, e portanto, nosso trabalho não é buscar a Deus ou tentar encontrá-lo. Nosso trabalho é a contemplação silenciosa da presença de Deus dentro de nós, e nossa oração é a compreensão de que não há lugar onde possamos nos tornar separados ou apartados de Deus. Para onde irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá; se eu fizer a minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
pois tu estás comigo. Salmos 139, 7, 8, Salmos 23, 4. É possível nos encontrarmos em algum tipo de inferno. Pode ser um inferno de pecado ou doença, de carência ou limitação, mas podemos ter certeza disso. Estamos tendo essa experiência apenas porque aceitamos um senso de separação de Deus. O remédio não reside em procurar ou buscar por Deus, mas na silenciosa contemplação de Deus como onipresente exatamente onde estamos. No meio desse mesmo pecado, doença ou carência, no meio desse perigo aparente, Deus está presente. Muitos ensinamentos religiosos, e mesmo alguns ensinamentos metafísicos, criam a ideia de que por causa do pecado, ou alguma outra circunstância, nos separamos de Deus. Esses ensinamentos criam a crença de que, se apenas pudermos encontrar Deus, ou alguma forma de nos comunicarmos com Deus, nossos problemas podem ser resolvidos. Nada disso é verdade. Há apenas uma verdade, a onipresença, e essa verdade foi revelada, não apenas por milhares de anos antes do Mestre, Cristo Jesus, mas foi tão maravilhosamente revelada por Ele, que nós, do mundo ocidental, passamos a aceitá-la como autoridade. Mas mesmo aceitando-a como autoridade na Escritura, negamo-la na nossa própria experiência. No Novo Testamento, lemos sobre um ladrão crucificado por sua ofensa, que foi levado ao paraíso pelo Mestre neste mesmo dia, e lemos sobre Maria Madalena, a quem o Mestre perdoou e salvou daqueles que a perseguiam e puniam. Então temos o exemplo ao qual muito poucos de nós pensaram seriamente, ou seja, o Mestre está dizendo que mesmo os publicanos e as meretrizes entrariam no céu antes dos incrédulos. Então, você vê, não há nada que possa separar você do amor de Deus. Paulo é muito claro sobre isso no 8º capítulo de Romanos, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo nosso Senhor, nem vida, nem morte, pobreza, pecado, nem fracasso, nada neste mundo ou no próximo, nada pode separar você do amor de Deus. Não há poder, e nunca houve um poder que possa separar você da presença de Deus, do amor de Deus e do poder de Deus. Mas assim como é possível ter um amigo, um parente ou um pai e negligenciá-lo, renegá-lo ou se afastar dele, privando-nos, assim, de sua companhia, associação e relacionamento, podemos nutrir esse pensamento de separação, privando-nos assim da presença e do poder de Deus. Nosso amigo ou parente não nos abandonou, demos as costas a ele. Deus nunca nos abandonou, mas nós nos afastamos dessa compreensão da onipresença. Romanos 8, 38, 39. Você encontrará mais um exemplo disso ao estudar o assunto do suprimento de acordo com o ensino do caminho infinito. O suprimento parece ser um problema muito difícil para muitas pessoas, mas à luz do ensino do Novo Testamento, realmente não deveria ser, porque o Mestre deu inúmeras regras positivas de Cristo para a demonstração do suprimento. Na declaração, a todo aquele que tem, será dado, está o mesmo princípio que tem sido nosso relacionamento com Deus desde o início. Em vez de buscar e orar a Deus, em vez de temer que talvez Deus não ajude, se você reconhecer a presença e o poder, a onipresença de Deus, mesmo que você possa se encontrar no inferno ou no próprio vale da sombra da morte, você se encontrará habitando no mesmo espírito que Davi quando diz: não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Lembre-se disso. É o reconhecimento e aceitação da presença de Deus que traz Deus em evidência, manifestação e expressão tangíveis. Desde que Deus é onipresente, todo o bem está exatamente onde estamos. Admitir a falta é privar-nos da abundância que já é nossa, e admitindo a falta, privamo-nos até do pouco que podemos ter à mão. Reconhecer que já temos tudo o que o Pai tem, seja ou não visível ou imediatamente disponível no momento, é reconhecer a verdade de Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu, e isso é o suficiente para permitir-nos imediatamente começar a dar, gastar e servir, e nessa liberação o fluxo do suprimento começaria.
Por todos os lados, vemos a demonstração do suprimento na natureza. Veja, por exemplo, um coqueiro. Um dia a árvore está sem cocos, mas em pouco tempo dezenas se desdobram de dentro, e a árvore está pronta para colocá-los em serviço para que mais possam ser produzidos. No entanto, se alguém pendurasse 100 cocos em uma árvore, isso não convenceria a árvore de que esse era o seu suprimento, porque esse realmente não é um suprimento. Isso não teria nada a ver com a demonstração da árvore, seria a demonstração de quem tinha os cocos e os pendurou lá. Quando recebemos um cheque, podemos pensar que é uma demonstração do suprimento. O cheque, entretanto, não é nossa demonstração, mas a demonstração daquele que o enviou. Ele é aquele que demonstrou o suprimento ou não poderia tê-lo fornecido. Não importa o quanto recebamos, nunca demonstramos suprimento porque nossa demonstração de suprimento é determinada por quanto damos, quanto se desdobra em nossa própria consciência e quanto é liberado de nosso próprio ser. Muitos que se dizem cristãos aceitaram a visão materialista de que o suprimento está em receber, enquanto o suprimento está em dar. Esta é uma lei espiritual, e sua violação é responsável pela carência e limitação que tantas pessoas experimentam. O mesmo princípio também ilustrará a ideia de companheirismo. Muitos acham que não têm companhia alguma, ou pelo menos não têm companhia apropriada ou adequada. Isso, é claro, não poderia ser verdade. Pode ser que no momento eles não tenham companheiros, mas isso pode ser facilmente corrigido no momento em que a natureza do companheirismo for compreendida. O companheirismo não é encontrado em uma pessoa, o companheirismo é uma qualidade do seu próprio ser. Não é algo que você pode obter, é algo que você deve dar, e ao dá-lo, há uma ação reflexa que resulta em receber ou ter de forma tangível. Mesmo se alguém estivesse sozinho em uma ilha desabitada, ele poderia começar a expressar companheirismo, talvez com os pássaros ou as árvores, com o sol e as estrelas, ou mesmo com uma concha do mar. Ele poderia começar alimentando os pássaros e os peixes, ele poderia começar o processo de doação, e mesmo do afastamento daquela ilha estéril, segurança, proteção e resgate seriam alcançados, e isso seria alcançado através da ideia correta de companheirismo, porque o reconhecimento da companhia seria um reconhecimento da presença daquilo que não é visto. Qualquer pessoa que acredite que não tem companheirismo, só precisa começar a expressá-lo, encontrando uma maneira de liberá-lo de seu próprio ser, e logo encontrará a companhia adequada. O que entretemos na consciência é o que encontraremos onde quer que formos. Se nutrirmos falta e limitação, encontraremos falta e limitação, mesmo em meio à prosperidade. Durante os anos de depressão, muitos sofreram por acreditar que havia falta. Ao analisar a situação, no entanto, descobrimos que Maine cultivava a mesma quantidade de batatas, Kansas produzia tanto trigo, o sul tanto algodão e as montanhas abundavam com muitos gados, mas ainda assim as pessoas choravam a seca da falta. Elas estavam aceitando na consciência a crença na falta, e em seguida, demonstrando-a, e ainda assim havia tanta abundância por toda a terra quanto antes. A abundância existe agora, e haverá abundância, mesmo nos dias da próxima chamada depressão, mas essa próxima depressão não chegará perto de sua morada, se apenas você puder começar agora com a compreensão de que demonstrará o que você tem na consciência, nada mais e nada menos. Você não demonstrará algo separado e à parte de seu próprio ser, você não demonstrará algo que está orando para que venha até você. Você deve compreender a onipresença de Deus e todo o bem onde quer que você esteja, e então, começar a viver a partir disso como se fosse tangivelmente verdadeiro. Comece a viver como se pudesse gastar esse níquel, centavo ou dólar na compreensão de que está abrindo espaço para o desdobramento de mais a partir de dentro. Você começa com a constatação de que Deus é onipresente. Eu sei que para muitos não há sentimento, nenhuma consciência ou nenhuma sensação da presença de Deus. Muitas pessoas no mundo humano estão vivendo como se estivessem completamente desligadas de Deus, como se estivessem vivendo inteiramente por seus próprios esforços. Muitos estão orando pela ajuda de Deus, pelo amor de Deus ou pela presença de Deus, sem saber como encontrá-los,
porque estão procurando onde não podem ser encontrados, ao passo que isso poderia ser facilmente realizado pela contemplação silenciosa e pacífica da grande verdade do Mestre. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus pode ser encontrado através da meditação e oração. Existem 2 estágios de meditação, cada um servindo a um propósito distinto. O homem normal ou natural vive inteiramente no exterior, trabalhando e brincando física e mentalmente. Suas leis são legais, físicas e mentais. Sua instrução e conhecimento vêm principalmente de pessoas ou livros. Em algum período de sua vida, no entanto, um interesse por Deus é despertado e ele se pega ponderando sobre o significado desta declaração: o reino de Deus está dentro de vós. Esta é, então, a sua primeira meditação. Você pode o seguir conforme ele primeiro percebe que um reino é um reino no qual um rei vive, governa, direciona, dirige e protege. Ah, então, se o reino de Deus está dentro de mim, então o governo de Deus, a lei de Deus, a ordem e a sabedoria devem emanar de dentro de mim. Ele se lembra agora das palavras do Mestre: eu não posso fazer nada por mim mesmo, o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Essa ponderação, reflexão e meditação revelam que o poder de Deus também vem de dentro, e silenciosamente vem o lembrete: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, e portanto, sabedoria, orientação e lei devem sempre se desdobrar de dentro. Todo um novo mundo se abriu para esse estudante, o reino de Deus dentro dele mesmo. À medida que esta meditação se torna uma experiência diária, 2, 3 e 4 vezes por dia, ocorre uma expansão da consciência, e à medida que mais e mais deste armazém infinito de sabedoria, lei e poder é revelado, ele aprende a depender menos e menos de formas externas de força, poder, lei e conhecimento. Por fim, surge na consciência a tremenda experiência de compreensão de que, uma vez que o reino de Deus está dentro, e o Rei, Deus, está sempre dentro de seu reino, a transmissão direta de sabedoria, direção, lei e poder pode vir de dentro, e ele se lembra das palavras do jovem Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A consciência então torna-se um estado de percepção, sintonizado com o reino interior, o interior profundo, e gradualmente o estudante torna-se conscientemente ciente da orientação, direção e sabedoria interna. Este é o ponto culminante do primeiro estágio da meditação em que o estudante recebe segurança, confiança, cura e iluminação de dentro de seu próprio ser sempre que medita. 1 Samuel 3, 10. O segundo estágio da meditação se desdobra rapidamente. Aqui o estudante realiza uma sintonia quase contínua em seu interior, seja trabalhando, brincando ou dormindo. O ouvido interno está sempre alerta. Sempre existe um estado de receptividade, e em qualquer momento, e finalmente a cada momento, ele vive sob o governo divino, o reino do Espírito tocando completamente todas as facetas de sua existência. Agora não há mais acasos ou acidentes, não há mais dúvidas ou derrotas, porque a alma envolveu seu ser de tal maneira que nenhuma outra força ou poder pode ser encontrado. Nesse ponto, o estudante percebe: eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, 20. Sabendo que vocês são cristãos, eu não estaria escrevendo essas coisas se não houvesse autoridade para elas nos ensinamentos do Mestre. O Mestre nunca disse a seu povo nada que não pudesse ser verificado nas escrituras hebraicas, porque ele sabia que seria inaceitável para eles e eles não seriam capazes de compreendê-lo. Todos os ensinamentos de Jesus podem ser encontrados no Antigo Testamento, repetidos nas mesmas palavras ou semelhantes no que chamamos de Novo Testamento. Os 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que eram os mais importantes para o Mestre, foram ambos tirados das escrituras hebraicas. Ele também disse a seus seguidores: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruir, mas para cumprir. Lucas 10, 27. Mateus 5, 17.
Nada na mensagem do caminho infinito é radical ou extremo, visto que tem suas raízes na Bíblia. Não há nada de radical ou surpreendente em admitir que você não precisa buscar a Deus ou orar para que Deus venha até você ou o ajude, mas que você só precisa reconhecer a presença e o poder do Pai interior. O reino de Deus está dentro de vós, o Pai dentro de mim, Ele faz as obras, seu Pai e meu Pai. Então, ao invés de procurar, buscar e orar a Deus, vá para um canto calmo e pacífico, desista da busca e faça o reconhecimento. Aqui e agora, o reino de Deus está dentro de mim. Tenho toda a autoridade de que preciso, o reino de Deus está dentro de mim, e meu Pai Celestial sabe das coisas que preciso e Ele tem o prazer de dar-me o reino. Neste entendimento, você não precisa demonstrar suprimento, companheirismo, lar ou saúde, mas sair e começar a gastar dinheiro, tempo, serviço, amor ou perdão. Gastar tem mais conotações do que apenas comprar um chapéu novo, uma sacola de mantimentos, um carro ou uma casa. Gastamos com a abundância e a infinidade de nosso ser quando damos amor a alguém, quando damos perdão ou um pouco de alegria. Um grande poeta maometano, Mosley Eden Saadi, escreveu: se de teus bens mortais tu fores privado, e de teu estoque esguio só restarem 2 pães, venda um, e com a esmola compre jacintos para alimentar tua alma. Não parece estranho que de 2 centavos, um seja gasto em algo aparentemente tão inútil como uma flor. Se temos apenas $1, compremos nosso pão, mas também gastemos um pouco para enriquecer a alma. Vamos nos gastar, pois esse é o verdadeiro gasto, muito mais do que quando gastamos nossos bens. Tomando isso do ponto de vista de Deus ou do suprimento, encontramos o mesmo princípio, e esse princípio é a onipresença. Quando consideramos o assunto da saúde, descobrimos que não podemos orar para que Deus nos dê saúde. Realmente não funciona, exceto aqui e ali sob grande tensão emocional. Portanto, orar pela saúde nem sempre é uma prática confiável ou bem-sucedida. Quando dizemos que curamos pela oração, queremos dizer algo muito diferente do que orar por saúde, e o que queremos dizer é o seguinte: como Deus está sempre presente onde estamos, a saúde deve estar sempre presente, pois tudo que o Pai tem está bem aqui onde estamos, e se Deus é saúde, temos saúde. Portanto, novamente, nosso trabalho não é alcançar ou orar pela saúde, mas a realização da saúde que já está em nosso meio. Filho, tudo que eu tenho é teu, e isso incluiria saúde, força e paz. Onde está o Cristo? Onde está o Mestre? Aqui, não em um crucifixo. Agora, não há 2000 anos atrás, não morto e ido para o céu, não esperando em algum lugar para voltar novamente. Não, não, não. O Cristo está dentro de você. O Cristo é a atividade de Deus em você. O Cristo é o amor de Deus em você. O Cristo é o Espírito de Deus em você. O Cristo é a verdade de Deus em você, dentro de sua própria consciência. Constitui sua filiação divina. Portanto, se você quer minha paz, a paz do Cristo, volte-se para dentro e deixe-a ser dada a você de dentro. O Cristo te dá minha paz, livramento dos problemas, das discórdias e das desarmonias do mundo, e tudo vem de dentro do seu próprio ser. Isso nos leva a uma parte muito importante de todo esse assunto. Visto que o reino, a totalidade de Deus, está dentro de você, é necessário que você o compartilhe, e aqui você aprenderá porque é mais abençoado dar do que receber. Voltamos novamente ao capítulo 15 de João, onde encontramos aquelas passagens que dizem que você é o ramo, eu sou a videira e o Pai é o lavrador. À medida que você aprende a buscar em si mesmo suprimento, amor, companheirismo, lar e saúde, você descobrirá que existe uma presença invisível dentro de você chamada de Filho de Deus, ou Cristo. É sua filiação divina, seu relacionamento divino com Deus, é o seu elo de conexão com Deus, e de Deus atrai a você tudo o que é necessário para a sua realização. Por isso, ele disse, eu vim. Eu sou a videira, sua filiação divina interior, que veio para que você pudesse ter vida, e para que você pudesse tê-la em abundância.
Pense na confusão que fizemos da vida olhando para fora para amigos e parentes, maridos e esposas, comunidades, governos e nações, esperando algo deles, quando todo esse tempo a videira, eu dentro de você, sua filiação divina, está aí com o propósito específico de lhe dar vida, e vida com mais abundância. Em cada caso de necessidade aparente, aprendemos a nos voltar para o Cristo, a presença invisível, percebendo que sua função é nos dar vida abundante. Ele, recorrendo ao Pai, nos cumpre com tudo o que é necessário. Assim como uma lei da natureza atrai para a árvore da terra circundante tudo o que é necessário para o seu desenvolvimento da árvore, o Cristo atrai para nós, da divindade, tudo o que é necessário para o nosso cumprimento. Essa é a primeira, mas a menor parte da nossa demonstração. Agora vem a parte realmente importante, quando trazemos essa verdade do Cristo à vitalidade, manifestação e expressão. Temos recebido essa verdade de nossa filiação, da onipresença de Deus e de todo o bem, e estamos cheios dela. Agora chegou a hora em que devemos começar a gastá-la, usá-la e expressá-la. Ao sairmos para o mundo, desistimos de nossa individualidade como um ramo e nos aceitamos como a videira. Reconhecemos todos que encontramos como um ramo, todos os membros de uma família, a casa de Deus, todos um em Cristo Jesus. Nesse momento, começamos a deixar essa verdade, que nos preenche, fluir para fora em expressão. Quando observamos pessoas em qualquer grau de humanidade, boas ou mais, ricas ou pobres, doentes ou sãs, imediatamente percebemos a verdade espiritual de sua natureza, percebemos que nelas está esta mesma videira invisível, este mesmo Cristo, e que sua função neles é para que possam ter vida e que possam tê-la com mais abundância. Se os vermos em carências físicas, financeiras ou morais, silenciosamente conhecemos esta verdade, bem no meio deles está a presença de Deus, no meio deles está o reino de Deus, no meio deles está o Cristo, o Filho Divino, sempre atraindo para eles tudo o que é necessário para seu enriquecimento, felicidade, alegria, paz, poder e domínio. Ao vivermos em nossas casas, em nossa comunidade e em nossa nação, torna-se necessário que sejamos a videira, não abertamente ou externamente, mas silenciosamente. O que é sussurrado em silêncio, será gritado dos telhados, só que não faremos os gritos. Deve ser gritado, mostrado como demonstração. Não seremos chamados a expressar a verdade, exceto quando alguém pedir especificamente por isso. Não sairemos para fazer proselitismo ou reformar o mundo. Não sairemos para ensinar ao mundo a verdade cristã, mas sairemos como parte de um underground espiritual. Em segredo e em sigilo, perceberemos que esta verdade, que extraímos das Escrituras, é a verdade sobre nosso próximo e nosso inimigo. Ame o seu próximo como a si mesmo, ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo, por aqueles que o perseguem, odeiam e abusam de você. Silenciosamente e secretamente dentro de você, expresse esta verdade sobre o seu vizinho, seja ele amigo ou inimigo, longe ou perto. Essa manifestação é o reconhecimento de que você tem a verdade, e porque você está reconhecendo que a possui e está disposto a compartilhá-la, mais será adicionado a você. Lembre-se de que, como indivíduo, você é um ramo e tem dentro de você esta filiação divina que atrai para você tudo o que você precisa. Em seu relacionamento com o mundo, você agora se torna a videira, e é você quem está extraindo a verdade de Deus e deixando-a fluir de você para seus vizinhos, sejam eles homens, mulheres ou crianças, animais, plantas ou minerais. Fale esta palavra da verdade ao seu vizinho. Observe o milagre que ocorre em seu jardim ao perceber que ele também é um galho da mesma árvore, e que esse mesmo Cristo, essa mesma filiação espiritual, está alimentando cada planta e cada folha de grama. Nosso Mestre nos diz, o homem não viverá só por pão, mas por toda palavra que sai da boca de Deus, e assim é com nossas colheitas, nossos animais de estimação e nosso gado. Eles também vivem por cada palavra de Deus, e podemos obter maior produtividade, expressando silenciosamente a verdade de que eles não são alimentados apenas por fertilizantes, grama ou aveia, mas por cada palavra da verdade. Na verdade,
Vi em demonstração um rebanho de vacas leiteiras aumentar sua produção de leite em 25% simplesmente por meio da realização espiritual. Também não esgotou as vacas, porque não veio delas, veio através delas. Elas não estavam sendo alimentadas apenas com forragem, mas por cada palavra que saia da boca de Deus. Todos que estão familiarizados com cavalos sabem que o cavalo árabe é uma das melhores raças, mas muito poucos sabem porque isso é verdade, e que até hoje, quando uma égua está no potro, um homem lê para ela o Corão, a Bíblia maometana. Essa é a razão da qualidade superior do cavalo árabe. Não é que sua comida ou clima sejam mais favoráveis, mas que eles estão sendo alimentados, não apenas com pão, mas com a palavra da verdade, o amor e a verdade da sabedoria espiritual que são transmitidos do Alcorão, o que realmente significa da consciência espiritual do leitor, alimenta, acalma e silencia a égua, permitindo que ela seja totalmente produtiva na saúde, na força e no bem-estar. Vimos em nossas próprias experiências que uma mãe que dedica parte de cada dia à leitura da Bíblia e de outra sabedoria espiritual enquanto carrega seu filho, descobre que ela tem um tempo de gestação mais fácil, a criança tem mais facilidade, e aí se desenvolve um forte e belo vínculo de amor e compreensão entre eles. Observe o milagre quando você introduz a palavra de Deus na consciência humana, na consciência da criança e mesmo na consciência animal, vegetal e mineral. Observe os resultados maravilhosos que se seguem. É literalmente verdade que é muito melhor ter um pão e um jacinto do que 2 pães. É muito melhor ter uma refeição e um livro de verdade espiritual do que 2 refeições. Observe isso, porque é uma revelação de que o reino de Deus está dentro de você, e você não pode fazer isso, você só pode entrar na realização. Nenhum homem ou mulher espiritual que já expressou ou escreveu o que descobriu disse a não ser que o reino de Deus está dentro e que, através da meditação, ele é descoberto lá e levado à realização interior. Ninguém ainda encontrou Deus em uma montanha ou em um templo, ou em um país distante. Não. Muitos encontraram, escreveram ou falaram sobre Deus, mas Deus, em si, sempre foi encontrado dentro de nosso próprio ser. Você deve eliminar a palavra eu de sua vida e em qualquer grau que você tenha sucesso, nesse grau você conhecerá uma vida bem-sucedida e alegre. Se você pode eliminar a palavra eu, você não tem vida a perder, incluindo a de seus filhos. É a vida de Deus e Deus pode cuidar de si mesmo. Como humanos, somos escravos das palavras. Uma palavra toma conta de nós, e então somos a vítima dessa palavra. Entre as palavras que nos escravizaram estão ele, ela e aquilo. Mas observe a diferença quando você pode olhar por cima da cabeça de todos os que ele está, ela está e está no mundo e percebe, Deus é a fonte do meu bem. Deus é a fonte do meu suprimento. Deus é o cimento de meus relacionamentos, e em vez de ficar com raiva dele, dela ou dele, fique com raiva de nós mesmos por termos sido escravizados por ele, ela ou ele. Devemos chegar ao ponto em que sejamos completos em Deus, onde o homem é totalmente dependente da graça de Deus. Só então ele alcançou a liberdade. O mais rápido possível, pare de se regozijar em suas curas, ou em seu abastecimento, ou em sua felicidade, e regozije-se na fonte deles. Alegrem-se porque Cristo agora vive sua vida. Veja como a palavra consciência resume tudo em nosso trabalho. É o que você está consciente que opera em sua experiência como uma lei. A lei de Deus que governa o universo deve governar nossos negócios e nossos corpos, ou haveria algo fora da jurisdição da lei de Deus. Enquanto tivermos a consciência de que a lei de Deus é a lei do nosso negócio, tudo o que estiver errado será corrigido. Este mesmo princípio se aplica ao corpo e à saúde, mas se não colocarmos o corpo e os negócios conscientemente sob a lei de Deus, assim será para nós. O caminho infinito revela que pensamento não é poder. Então, por que pensar? Agora é a hora de seguir o meu caminho. Quando você segue este caminho, você se torna um observador de Deus em ação, um observador de sua vida enquanto ela se desdobra. Para a maioria das pessoas,
há um longo período de estudo de uma mensagem desse tipo, então, uma longa e árdua prática desses princípios. Então, de repente, em um momento você não pensa, a luz brilha. Em outras palavras, enquanto eu era cego, agora vejo. Ocorre então uma quietude de todos os sentidos mentais, um descanso, uma paz para o nosso povo. Você então olha para fora e não vê mais um mundo que precisa ser curado, mudado ou reformado. Você agora vê o mundo de Deus rompendo a crosta da humanidade. Existem muitas coisas maravilhosas neste mundo para desfrutarmos. Não precisamos ser ascetas, se apenas não lutarmos por eles no exterior e deixá-los se desenvolver a partir de dentro. Lembre-se que a função do Cristo é quebrar nosso apego a este mundo, ao reino exterior, para que possamos desfrutar sem estar apegado a ele. Você tem que lembrar que quando você medita, ora ou trata, você deve começar com esta compreensão. Visto que a onisciência onipresente já sabe tudo, você não pode informar a deidade, não pode dizer a Deus, não pode pedir nada de Deus, você não pode desejar nada porque está sempre diante da onisciência onipresente, do onisciente. Sem comunicação de sua parte com Deus, você deixa funcionar. Quando você chega ao reconhecimento de que Deus está no campo, você é um observador e fica curioso sobre o amanhã e desperta com este tipo de ideia. O que o Senhor fez por mim hoje? Você começa toda uma nova atividade na consciência, a de um estabelecimento completo em onisciência, onipresença, onipotência e então deixá-la funcionar. O que é um milagre? Você não coloca Deus em ação ou para trabalhar, você não traz o poder de Deus para uma situação. Deus estava lá antes de você por causa da onipresença. Não faz diferença se você teve um pensamento errado esta manhã ou se você cometeu uma ação errada ontem. Não tem nada a ver com o que está acontecendo no universo de Deus, porque não é a sua pureza que faz Deus trabalhar. É função de Deus. A graça de Deus não depende de quão bom ou espiritual você é. A graça de Deus depende de quão bom Deus é, e qualquer santo ou pecador pode ver Deus trabalhando, uma vez que seus olhos estejam abertos para a onipresença. Todo problema tem seu fundamento na crença da ausência de Deus. A beleza é que, em apesar das aparências, nada mais, exceto Deus, lembre-se sempre de que é o reconhecimento que traz experiência. Se eu reconhecer a suficiência da graça de Deus neste momento, eu a terei. Se eu não o reconheço, virtualmente o nego. Você deve ser uma lei para si mesmo pela verdade que você conhece, e se você ainda não está ciente da onipresença de uma graça divina suficiente até este momento, torne-se ciente disso e vive com isso. Então você perceberá como sua vida não é vivida por força nem por poder, mas pela graça. Sempre haverá a suficiência da graça para suprir a necessidade deste momento, e no caminho espiritual, você não tem o direito de viver um momento à frente desse momento. Você planeja reuniões com antecedência, faz arranjos de viagem ou planeja negócios com antecedência, certamente, mas sem peso e sem problemas, porque de um momento para o outro há graça suficiente para atender aquele momento. Isso é tudo que você precisa, isso é tudo que alguém precisa, graça suficiente para este momento. Há também uma suficiência da graça de Deus para o seu paciente ou para 100 pacientes. Lembre-se de que o eu de que você está falando é a sua própria alma. É o depósito de onde se desdobra, dia a dia, tudo e todos necessários à sua experiência, mas você deve ser um observador, como se estivesse vendo Deus aparecer. E nunca use sua mente para manipular a cena humana. Seja um observador. É apenas quando você percebe, Deus é minha própria consciência, que de repente os ombros relaxam e você dá um suspiro profundo e diz, ó. Não há mais razão para pensar. Minha consciência sabe tudo sobre mim e tudo sobre minhas necessidades. Sim, a consciência sabe tudo sobre as suas necessidades, mesmo no nível físico. Você está apenas em sintonia com o infinito. Você é apenas um com Deus, quando o amor é o princípio animador de sua existência. Não julgamento, não violência, não vingança, sem punir ninguém, disciplinando sim, mas não punindo. Todos os dias,
A partir do momento em que você acorda pela manhã, você deve tratar este dia como se nunca tivesse vivido antes e ir para dentro para algo novo. Você começa pela manhã e diz: não tenho controle sobre este dia, e nada que eu conheço irá controlar este dia. É melhor eu sentar e deixar o Espírito de Deus estar sobre mim. Então, quando vier, você estará fortalecido para aquele dia. A voz está se pronunciando constantemente, mas, a menos que estejamos sintonizando constantemente, não vamos obter maná fresco. É tão maravilhoso ser ensinado por Deus cada dia, saber que você não sabe nada, e então ser ensinado de novo no dia seguinte. Na vida espiritual, você nunca é capaz de esquecer que não está vivendo sua própria vida, e que não tem a menor visão para considerar o que gostaria de fazer, ou quando você gostaria de fazer, ou como. Sempre no fundo de sua mente está o lembrete de que é a vida de Deus que está sendo vivida e é apenas seu privilégio estar naquele estado de consciência onde você pode assistir Deus viva sua vida sem interpor um desejo ou vontade ou um desejo seu. Pense como seria a vida sem vitória e sem derrota, e então você verá como rapidamente pode perder a emoção porque a emoção lida com vitória e derrota, realização ou falta de realização. Se você for impersonalizante, não terá nada a realizar. Você não pode vencer e não pode perder. Você só pode ser. Quando você descobre que estou no meio de você, não há desejo ou oração para ser feito. Existe apenas uma vida de ação de graças. Nunca é necessário pedir o que você precisa, porque a natureza do meu reino é onisciência, o onisciente. Não precisa de assistência ou ajuda porque é onipotência, e não é necessário que você vá a qualquer lugar para obtê-la, porque é onipresença. O reino está dentro de você e um rei nunca está fora do reino dele. Você realmente resumiu isso tudo para cima-se. Ocasionalmente, você olhou para baixo na área de seu peito e disse: obrigado, Pai, por tua onipresença, ou sua onipotência, ou sua onisciência. Esqueça o passado e viva no luxo disso agora. Deus não tem como operar senão agora, um agora contínuo. Ajuda-nos a perceber que Deus não opera no futuro, porque isso tira de nós o falso sentido de expectativa e o falso sentido de fé que nos dá. Onipresente é uma experiência contínua, mas não uma que começa amanhã. Se a fé tem algo a ver com qualquer coisa além deste momento, não é fé em absoluto. Sem fé em, sem medo de, sem liberdade de. Isso é dizer de forma breve e doce, ser capaz de perceber que Deus é sua consciência individual, permite que você se sente tão confortável, alegre e confiantemente como um bebê sentado no colo de sua mãe. Nesta atitude e altitude você eventualmente ouve sua própria consciência dizendo a você: eu sou seu pão, eu sou sua carne, eu sou seu vinho e sua água. Não temas, estou contigo. Não tenha medo, sou eu. Eu nunca vou te deixar. Quando vivemos dessa base que eu encontro minha totalidade, plenitude, perfeição em espírito, chegamos eventualmente a um lugar onde toda a responsabilidade cai sobre nossos ombros e dizemos: Deus está vivendo minha vida. Chegamos a um lugar de descanso e relaxamento e permitindo que os pensamentos venham até nós, em vez de tentar criar pensamentos. Pense como é maravilhoso quando relaxamos e recebemos os pensamentos que emanam da inteligência infinita. A partir do momento em que um aluno se preocupa com o que vê na rua ou com o que lê nos jornais e quer saber o que fazer a respeito, naquele momento em que começa o verdadeiro progresso espiritual, desfrute do exterior, certamente, e de suas belezas, mas sempre seja capaz de ir além e ver o que produz o efeito externo. Quando você faz a transição para o homem que vive de cada palavra que sai da boca de Deus, você está então formando nenhum julgamento, mas sim você está criando um vácuo dentro de si mesmo, resultando em uma atitude de escuta para que o julgamento divino possa ser prestado. Observe que seu coração e sua alma anseiam apenas por se tornar conscientes da presença de Deus, da graça de Deus, do reino de Deus, a paz de Deus. Uma vez que você começa a perceber que o único poder que existe é o poder de sua própria consciência, como então seria possível temer o que o homem mortal pode fazer por você? Como estudantes espirituais,
Nunca devemos fazer qualquer coisa sem se voltar para dentro, e então devemos ouvir. Treine o aluno para nunca se mover ou fazer nada sem essa orientação interna. Não importa o quão bom você seja em qualquer coisa, você primeiro se voltou para dentro e obteve orientação interior. Viver uma vida espiritual significa que não busco autoridade em uma fonte humana, significa que me volto para dentro. Quando estou liberando você de seus pecados e medos, sabendo que não são de você, mas de um anticristo impessoal, você não pode deixar de se sentir bem. Então você não vê que está a sua responsabilidade para com o mundo. Ao manter todos no mundo sob esta luz, você os está libertando em Cristo. Quando você não está fazendo isso, você está realmente praticando malversação e os está prendendo em seus próprios pecados, doenças e carências. Há apenas uma consciência de Deus, e essa consciência de Deus se torna você. Relaxe sem pensar e deixe essa consciência funcionar em cada detalhe da sua vida. Você realmente sabe conscientemente que existe uma sabedoria onisciente, uma sabedoria infinita dentro de seu próprio ser, cuja função é conhecer suas necessidades com antecedência e cuja função é dar-lhe a sabedoria. Você realmente sabe que não depende do homem cuja respiração está em suas narinas. A menos que você possa acreditar que existe uma substância invisível que chamamos de consciência e uma atividade invisível da consciência, e que está vivendo sua vida, não há como para se tornar um observador. Quando uma vez você pode sentir ou testemunhar que há algo invisível vivendo sua vida e produzindo coisas em sua experiência que você não poderia ter causado, você está vivendo uma vida de oração sem cessar porque está sempre olhando para o seu ombro para ver o que está acontecendo. Quando compreendemos o significado de "a terra é do Senhor" e em sua plenitude, percebemos o quão ridículo é acreditar que possuímos algo e que é nosso, ou mesmo que o merecemos ou merecemos. Somos hóspedes da vida, e a vida nos proporcionou tudo o que é necessário para nossa realização no plano espiritual e do manifesto. Nunca permita que ninguém o trate como se você fosse um ser humano. Mantenha a dignidade de sua associação espiritual. Não deixe ninguém ficar muito pessoal ou muito íntimo. Até agora e não mais. Saia e seja separado. Consciência revelando liberdade em Cristo. Somente quando somos capazes de reconhecer Cristo como sendo sempre como uma nuvem ao nosso redor em sua liberdade e sua persistência, começamos a entender o que significa ser capaz de dizer: não tenho liberdade, nem saúde, nenhuma saúde própria. Fim do tema de Joel Solomon Goldsmith. Deus é onipresente. Vivendo o caminho infinito. Muito obrigado a todos e um grande abraço.